Boa noite a todos. É sempre bom participar desses encontros de reflexão, em que a gente pode aprender sempre um pouquinho mais com a doutrina espírita, que sempre nos proporciona ensinamentos aí maravilhosos, que nos felicitam realmente a nossa convivência, o enfrentamento das nossas dificuldades. Então, para nós é sempre uma alegria muito grande participar de momentos de estudo como esse. A gente está aqui com os nossos amigos Arley Xavier e o Mário, e eu vou começar os nossos estudos hoje com a nossa ponta direita aqui, depois esquerda e assim sucessivamente. Bom estudo a todos. Boa noite a todos. Como disse aí Mário Lúcio, né? Nós estamos aqui também aprendendo. Tem duas perguntas aqui que são semelhantes. Sempre sonho com pessoas que já desencarnaram. Quando essas pessoas tentam se comunicar comigo, ou não entendo o que falam, ou assusto e acordo. O que poderia ser feito para me controlar esses sonhos e entender a mensagem? A outra é mais ou menos sobre sonhos também. Amigos, tive uma experiência na noite de ontem para hoje, de dormir e ter um sonho mais lúcido que o normal, passando por experiências que eu sinceramente não sei se são da minha imaginação ou se foi uma projeção pelo nível de lucidez que tive. No sonho eu estive em um cômodo acompanhado de alguém que eu conhecia, mas não me lembro do rosto, mas sentia confiança. E de outras pessoas desconhecidas. Aparentemente, eu percebi que foi uma consulta médica. Ele me examinava, me senti bem, mas não compreendia a mensagem. Tem alguém no centro que possa esclarecer ou só conversar a respeito? O sonho é uma viagem que nós fazemos. Muitas vezes a gente não lembra do sonho, é porque é uma experiência extracorpo. Quando a gente lembra do sonho, é que a gente está mais próximo do corpo, ou que a espiritualidade nos permite que a gente lembre do sonho. Um livro muito bom para esclarecer isso aí é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. É aquele que veio abrir os caminhos da ciência na Terra, ao lado de Allan Kardec. Então, o sonho é o que nós trazemos do inconsciente para o consciente. Se eu visitar uma região ao lado de outra pessoa, ela vai trazer uma imagem, eu vou trazer outra, porque somos diferentes uns dos outros. Cada um vai trazer uma imagem diferente. Temos que esclarecer isso aí, porque há muita gente aí ganhando dinheiro em cima do sonho, né? E eu não tenho como entender o sonho do outro. Ninguém entende o sonho do outro. Mas é uma viagem que todos nós fazemos. É uma matéria árdua para ser aprendida, né? Mas dificilmente nós lembramos com quem que a gente estava, com quem eu estava, ver o rosto da pessoa, daquele que estava. Então, e o assunto também, ele disse, a pessoa, uma das aqui, fala que parecia ser uma consulta médica. É o que ele trouxe do inconsciente para o consciente. Pode ser e pode não ser. Né? Pode ser e pode não ser. Né? Então, é muito importante que a pessoa pegue com intensidade esse livro, O Problema do Ser e do Destino e da Dor, Leon Denis. Ele esclarece muito bem. É um livro muito lúcido, né? E dificilmente nós vamos, alguém vai explicar uma realidade sobre o sonho. Não se esclarece. Eu não vou ter condições de esclarecer o sonho do outro. Ninguém tem condições de esclarecer o sonho do outro, porque é uma viagem que nós fazemos, nós saímos do corpo, né? Se eu lembro, é uma experiência psicológica extracérebro. Então, eu vou lembrar, na maioria das vezes, quando eu estou saindo do corpo e quando eu estou voltando.
Quando eu estou longe, eu não lembro. Eu não sonho, todo sonho. Sonhar é sair do corpo. O corpo tem necessidade de dormir. E o espírito, né, fazer as suas viagens, descansar, receber novas orientações. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, através da mediunidade missionária do Chico, nos fala que aquele que semeia, quando dorme, volta ao campo semeado para vê-lo germinar. Então, quando nós passamos por uma experiência dessa e lembramos, é para que no dia seguinte a gente use essa força da imaginação para buscar a realidade que a espiritualidade quis me passar com aquele sonho. Isso eu posso lembrar do sonho ou não, mas sempre devemos estar atentos para, através dessa força da imaginação, que é a maior força que nós temos, buscar no nosso mundo íntimo o resultado das nossas viagens noturnas. É o que nós tínhamos para falar, que nós temos para falar sobre isso, e indicar que esse livro do Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, é um livro muito rico em todo sentido, e é uma das matérias que ele traz com muita propriedade, é sobre o sonho. Agradecido pelas perguntas. Não funcionou, não. Tá certo. Gente, então, boa noite. Nós temos uma pergunta. Por que da dificuldade da comunicação entre vivos e mortos? Acabou de chegar essa pergunta aqui agora. Olha, não há dificuldade, não. Nós, o tempo inteiro, somos influenciados e influenciamos tanto vivos como as pessoas designadas como mortas, ou seja, desencarnadas. Estão mais vivos do que a gente possa imaginar, muito mais vivos que a gente aqui no corpo físico. Olha, essa comunicação é feita em tempo integral. Nós que às vezes não sentimos, não percebemos, mas ela é feita constantemente. Nós que estamos aqui diante de vocês, nós estamos antenados com os mentores. Estão aqui nos ajudando a fazer a pergunta e a respondê-las. E vocês também, a qualquer instante, seja parentes desencarnados ou até que nem conheçam, se estão sintonizados numa certa faixa, ali estamos sintonizados com todos os espíritos que estão naquela faixa. Essa comunicação é constante, ela não para. A questão é o seguinte, se estamos conscientes disso ou não. Então, essa comunicação, para ser ostensiva, que a gente perceba, isso que é a dificuldade de registrar, mas estamos comunicando e sendo influenciado. Isso é comunicação, isso é intervenção de outra mente, e a gente está intervindo também em outras mentes, comunicando, mas não percebemos. Isso é real, é fato e é constante, tá? A nossa pergunta tem muito a ver com essa que o Arley acabou de responder. Agora, eu compreendi a pergunta também por um outro ângulo, porque quando nos falam se... Como que é, Arley? Porque a dificuldade na comunicação entre vivos e mortos, talvez a pessoa aqui esteja se referindo àquela comunicação nítida, né? Como os médiuns ostensivos, eles realmente são portadores dessa percepção mais exata dos espíritos, do mundo espiritual. Essa dificuldade, ela existe sim. E ela existe pelo fato da gente ainda estar muito materializados. Quanto mais espiritualizados nós vamos nos tornando, maior afinidade com o mundo dos espíritos a gente vai tomando. Emmanuel, nesse sentido, em uma conversa com o Chico Xavier, virou para ele e falou assim: Chico, você vai ver, quando você passar para o lado de cá, e eu ter que reencarnar, em que os papéis se inverterem, o quanto é difícil estabelecer comunicação com vocês aí da Terra. Justamente pela atmosfera psíquica do nosso planeta, que não é favorável, e também pelos nossos próprios pensamentos desalinhados.
Então essa dificuldade existe sim, pelo fato dos nossos impedimentos morais, que muitas vezes dificulta o aprimoramento dos nossos sentidos, porque a mediunidade nada mais é do que um aprimoramento dos nossos 5 sentidos básicos. Tá certo? Então essa dificuldade ocorre sim, mas os espíritos estão aí a nos influenciar muito mais de maneira indireta do que dessa forma direta de uma comunicação ostensiva conosco mesmo. E isso é até viável. Por quê? Porque vocês imaginam se a gente tivesse um espírito, um benfeitor espiritual, dizendo para a gente nitidamente aquilo que a gente deve ou não deve fazer. Será que a gente ia ter força para seguir os imperativos do dever em todas as situações da nossa vida? Então, a gente tem que procurar refletir nesse sentido aí. E a pergunta que me chega aqui é o seguinte: boa noite. Sou médium ostensivo e sei perfeitamente quando um espírito desencarnado está em sintonia, está na minha sintonia, e fico agitado, acelerado, mesmo tendo consciência que isto acontece, às vezes ainda entro em desequilíbrio. O que fazer? Bom, primeiramente a gente tem que considerar que a mediunidade ela é uma faculdade neutra. Um médium ostensível de clarividência, ele só não vê espíritos iluminados. Ele vê espírito de todas as ordens. Só que se ele é vigilante, ele estabelece sintonia só com os benfeitores espirituais de uma estatura moral elevada. Mas o contato, pelo fato da mediunidade ser uma faculdade neutra, o contato da percepção, ele tem com as mais variadas classificações de espíritos. Agora, cabe ao médium, dentro das responsabilidades que ele tem como médium, de manter a vigilância. Porque se esse espírito ele chega perto de você e ele te altera, ele consegue te desequilibrar, ele consegue te influenciar de uma maneira negativa, isso está querendo dizer que você está, de certa forma, oferecendo condições mentais para aquele tipo de influência. Portanto, isso aí é um convite para que você mude, né, os pensamentos, a fim de que você possa começar a captar as coisas boas. E ao contato com esses espíritos em desequilíbrio, você não deixe se afetar por eles. Tem um episódio da vida do Chico que ele estava de madrugada, que era o tempo que ele tinha, para redigir cartas para as pessoas que lhe endereçavam pedidos de prece constantemente. E aí ele estava de madrugada lá, redigindo as suas cartas, no que aparece um espírito para ele com um aspecto assim horrendo mesmo, e ele toma aquele susto, a princípio. O Chico não estava sintonizado com aquele espírito. E, no entanto, ele apareceu. Ele visualizou. Aí ele falou assim: Chico, vem cá, você me chamou aqui? E aí ele ficou com aquele receio de falar, não sabia o que respondia, e Emmanuel sussurrou no ouvido dele: não vai destratar o nosso irmão. Não vai falar que você não chamou ele aqui. Você tem que falar que, você tem que falar outra coisa, se vira aí. Aí ele foi e disse assim: não, eu chamei sim. Eu chamei o senhor sim aqui porque eu estou com tanto trabalho para mim fazer e eu estou precisando de um colaborador para essa tarefa. Estou precisando de alguém que me ajude para me redigir essas cartas aqui, que é tanto serviço que eu não estou dando conta. Te chamei para isso. O espírito virou para ele e falou assim: Chico, você não tem jeito mesmo. E deu no pé. Então os espíritos, quando eles não encontram brecha, os obsessores, os espíritos em desequilíbrio, quando eles não encontram brecha e que a gente está inserido numa atividade do bem, eles têm 2 caminhos. Ou eles melhoram conosco, ou então eles te abandonam. Então é preciso a gente rever essa questão da sintonia, para que a gente possa buscar aquilo que é de melhor dentro daquilo que a doutrina espírita recomenda
aos médiuns ostensivos interessados no exercício da mediunidade, que é a vigilância dos pensamentos e o trabalho no bem. Se nós, que não somos médiuns ostensivos, já precisamos muito disso, imagine aqueles que têm um contato nítido com o plano espiritual. Precisam mais ainda suar a camisa, porque a mediunidade, na maior parte das vezes, representa um compromisso espiritual. Compromisso, muitas das vezes, kármico. Tá? Então, é uma responsabilidade muito grande. Oi, Ives, eu gostaria só de uma parte aqui. Possivelmente os companheiros devem estar, o Ives e o Arley discordaram, não é isso. Sobre a questão do porquê da dificuldade da comunicação entre vivos e mortos. Ele colocou, e eu vou também falar mais um pouquinho só pelo seguinte. As pessoas que estão no mesmo nível nosso, a comunicação se faz instantânea. A dificuldade, que o Chico, até o que ele falou com a questão do Chico, é de espíritos superiores com a condição elevada, acima da nossa, fazer o contato com quem está mais abaixo. Porque é necessário que quem está mais abaixo, vibratoriamente, eleve os seus pensamentos, eles reduzem um pouco para ter um ponto de comunicação, de interação. Agora, nós que já estamos no mesmo nível de condição vibratória, essa comunicação é instantânea e fácil. Para se comunicar com a pessoa que está acima da nossa condição moral, é mais complicado, mas eles fazem de tudo para que essa comunicação possa se fazer o mais rápido e espontaneamente, mas depende de nós, que estamos numa faixa bem mais inferiorizada, levantar a nossa condição vibratória para chegar até lá. Tá? Então, há esses dois ângulos que foram pontuados aí. E mesmo se a gente tivesse discordado, isso não tem problema nenhum, porque o livre pensamento permite com que, às vezes, a gente tenha pontos de vista diferentes, né? São várias afirmações e uma pergunta. Tenho comigo que minha consciência é meu guia, com certeza. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita as leis divinas? Na consciência. Então, Abraham Lincoln, o grande presidente norte-americano, afirmava que quando eu falo uma mentira 3 vezes, que eu não engano ninguém. Eu posso enganar uma pessoa a vida toda, posso enganar a muitos por muito tempo, mas a mim eu não engano, porque a lei divina está escrita na nossa consciência. Então, questão 625 do Livro dos Espíritos. Está correta essa afirmação. 621, 625 é o modelo e guia, né? É isso aí, obrigado pelo auxílio. Não dou prejuízo a ninguém, sempre estou apto a ajudar as pessoas de coração, em tudo. Está fazendo o dever de casa. Então, ele não está fazendo favor nenhum quando ele não dá prejuízo a ninguém. É nosso dever, é nossa obrigação, né, fazer o melhor. Não dá prejuízo a ninguém, eu não estou fazendo favor, não, estou fazendo só o dever de casa. Então, estou fazendo o correto. Porém, eu direto me vejo em apuros de tantas pessoas que se aproximam de mim e me dão prejuízos. Ninguém me dá prejuízo. O único que vai dar prejuízo sou eu. Se alguém dá prejuízo a alguém, né, ele está dando prejuízo a ele mesmo. Um dia, né, é Jesus em quem nos responde isso aí. O escândalo deve existir, mas há de quem o provocar. Então, está incluído nisso aí. Se eu der prejuízo a alguém, eu estou dando prejuízo. Eu estou achando que estou dando prejuízo, mas eu estou enganando só a mim mesmo. Amanhã ou depois eu vou ter que ressarcir o dano perante a lei divina. Eu não dou prejuízo à pessoa, eu dou prejuízo à lei divina. Então, nós temos leis que regem a vida e que nós somos obrigados a proceder de maneira correta perante essas leis. Quando eu faço alguma coisa de errado, quando eu promovo um escândalo, mais cedo ou mais tarde eu tenho que ressarcir com a lei divina. O sujeito, muitas vezes, que eu achei que dei prejuízo a ele, vai embora e deixa o Mário, está passando por dificuldades, um dia, não tem problema não, isso não vai me fazer falta não. Mas comigo eu vou ter que aceitar, porque a lei está escrita na consciência, conforme a pessoa falou aqui. Eu posso enganar uma pessoa por muito tempo, posso enganar muitos por muito tempo, mas não engano a mim mesmo. Então, o prejuízo está registrado na minha consciência, e um dia eu vou ter que ressarcir o dano causado, a lei divina.
E atrapalham minha vida profissional e financeira. Não atrapalha a vida profissional, ele é que desequilibra. Ele está saindo de um problema. A carga nunca vai ser, Jesus também que responde, a carga nunca vai ser maior do que a nossa capacidade. Quando nós atingimos um estágio que a gente acha que está bom demais da conta, né, que a bondade já invadiu o nosso coração, aí é hora de nós pagar os pecados que eu cometi lá atrás. Porque eu tenho a estrutura psicológica para não sentir o drama do prejuízo que eu, entre aspas, estou levando. Eu estou apenas devolvendo aquilo que eu amealhei lá atrás sem trabalho. Então, esse é o momento. Eu acho que eu estou bom demais da conta, então está na hora de eu ressarcir o dano causado a lei divina lá atrás. Então, eu desequilibrar por isso é o amor à matéria ainda. É o amor, é o egoísmo, é a gente achar que que aquilo vai ser fundamental. Não, se tudo que alguém levar de mim é porque eu não tenho necessidade daquilo. Nós não somos donos de nada aqui, né, e atrapalham minha vida profissional e financeira. Isso é problema psicológico dele. Aprender a lidar com essas situações e entender que quando alguém, entre aspas, der um prejuízo a ele está saindo um problema, o outro está entrando. Como se eu sei que não faço mal para ninguém? Vivendo honestamente, não fazendo mal a ninguém, né, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Isso é Sócrates. O direito na terra, né, consagra esse pensamento de Sócrates, né, não fazer mal a ninguém, dar a cada um aquilo que lhe é devido, e o Evangelho segundo o Espiritismo registra essa posição também. Isso é a saúde, né, o conceito de justiça, né, no mundo espiritual é esse aí, não fazer mal a ninguém e viver honestamente. Mais um problema de consciência. Eu sei quando eu estou fazendo errado. Então eu posso enganar a pessoa durante o dia, mas na hora de deitar eu não me engano. Então como que eu sei que eu não faço mal? Minha consciência é esse juiz, que vai acusar o que eu estou fazendo. Seria eu pagando a vida passada? O Espiritismo pode me ajudar? Pode sim. Nós gostaríamos de falar aqui, a gente vê essa plateia imensa nesse local aqui, muitas dúvidas. A casa aqui e todas as casas oferecem estudo a semana inteira, experiência própria. Eu comecei a estudar a doutrina espírita em 1973. Só em 96 que eu procurei a casa espírita. E em pouco tempo eu aprendi muito mais do que no tempo que eu fiquei estudando sozinho. Nós temos aqui estudo do Livro dos Espíritos na sexta-feira, um estudo magnífico. A Casa Espírita é a maior universidade que a Terra já tem. Agora, é muito difícil nós esclarecermos em 5 minutos questões complexas. Convidaria todos para participar dos estudos na casa. Por exemplo, sexta-feira, a casa nos dá 1h30. Eu chego aqui 6 horas, começa às 7 horas até 8h30. E depois tem até 4 horas da manhã para responder perguntas. Então, o tempo é maior para a gente aprender. Para mim foi muito importante buscar a Casa Espírita nos estudos sistematizados que a casa oferece. Tem o estudo do Evangelho, tem outros estudos mais, outras casas têm estudos. Hoje, Divinópolis tem muitas casas espíritas e muitas vezes os grupos vazios. Então, seria eu pagando vida passada? O Espiritismo pode me ajudar? Não, eu estou ressarcindo um dano causado à lei divina. Isso é que é o importante. A gente entender que toda vez que eu estou levando, acho que estou levando um prejuízo, eu estou levando um lucro, eu estou saindo de um problema. É o que nós tínhamos para informar sobre essa questão aqui, né? E convidar todos, né, para que nós tenhamos um auditório aqui também na quarta-feira com o estudo do Evangelho, na sexta com o Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos esclarecer dentro dessa grande universidade que é a Casa Espírita. Agradecido a todos. Na visão do Espiritismo, o que se pode entender sobre promessas ou votos para conseguir uma graça? Essa visão, essa pergunta aqui é de alguém provavelmente com a visão ainda católica. Respeitamos muito os católicos, eu vim de família católica, mas os espíritos nos informam sobre essa questão e o estudo da doutrina espírita nos dá uma nova visão sobre essa questão de graças e votos para conseguir um benefício.
Primeiramente, a gente sabe a doutrina, estudando, a gente sabe que não existe um Deus da seguinte forma: você vai sofrer, você não. Você vai ser rico, você vai ser pobre. Não é assim. Cada um segundo as suas obras. Se nós estamos doentes, passando com algum desequilíbrio, alguma doença, porque nós, pelo nosso desequilíbrio, pela lei de causa e efeito, nós causamos isso a nós mesmos. Então, cabe a nós conseguir reverter o processo. Se nós estamos desequilibrados, cabe-nos buscar o quê? O equilíbrio. Não é esse equilíbrio não vai ser dado por nenhuma pessoa externa. Eu vou fazer uma promessa de não comer carne, eu não vou fazer uma promessa de andar descalço, ou raspar a cabeça, ou carregar uma pedra ou qualquer coisa. Não é assim. Não é ninguém lá fora que vai fazer isso por nós. Então, isso, na visão que explica os espíritos, a doutrina espírita, não é assim. Respeitamos os companheiros católicos, né? Louvável que entendam assim, mas a visão espírita é diferente. Cabe a nós, né? Não adianta eu fazer promessa para espírito, a André Luiz, Chico Xavier, não existe isso. Cabe a gente aprender e procurar alterar aquele desequilíbrio com aprendizado. Eu já fiz a palestra anteriormente sobre os caminhos da cura, já debatemos isso aqui. Quem se envenena, quem desequilibra, quem torna o problema somos nós. Cabe a gente alterar isso através dos estudos, nós vamos aprendendo a nos equilibrarmos. Esse é o processo da cura, de alcançar algo melhor, de uma consciência mais equilibrada e mais felicidade. Não vem de fora. Não vem de fora. Os mentores podem nos ajudar através de intuição, através dos sonhos. Nós desdobramos, passamos para o plano espiritual, deixando o corpo lá na cama, e passamos para lá. Eles podem encontrar conosco, nos orientar. Mas quem que tem que fazer o processo de reverter o processo somos nós. Não vai adiantar, eu te dou tanto, mas você me faz isso. Não existe isso, isso é comércio. Não é assim, tá? O espírito pode não querer mais encarnar? Ele tem o livre-arbítrio ou não? Bom, querer ele até pode, mas dificilmente ele conseguirá, não vai conseguir. Porque é um imperativo da lei natural. Na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade qual o objetivo da reencarnação. E entre muitas coisas eles falam melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Então, quando o espírito não quer encarnar, quer dizer que ele não quer melhorar? Ele não quer se aperfeiçoar? E esse livre-arbítrio aqui tem que ser entendido de uma maneira diferenciada. Porque no nosso nível de consciência, do nosso nível evolutivo, o nosso livre-arbítrio ele ainda é relativo. O livre-arbítrio absoluto, a plena liberdade, ela só pertence a espíritos puros. Por uma questão muito simples. Será que a gente sabe de tudo que é melhor para nós? Será que a gente sabe tudo que é bom para mim mesmo? Será que eu sei tudo que é... Ou vai ter em algum momento uma visão mais sábia que vai me apresentar um ponto de vista melhor que o meu? Então, nesse sentido, a gente não pode virar como Paulo de Tarso e dizer, quando eu era menino, pensava como menino, me portava como menino, falava como menino. Quando atingi a idade adulta, abandonei as coisas próprias de menino. Ele não estava falando da idade física, ele estava falando da idade espiritual, que nós ainda somos crianças. E se uma criança não quer ir para a escola, o que você faz? Um filho seu, que seja criança, né? E não quer ir para a escola, você vai respeitar o livre-arbítrio dele ou você já sabe mais do que ele e vai impor a sua vontade porque você sabe o que é melhor para ele? Acho que todo pai vai forçar o filho a ir para a escola. Se o filho não quer tomar uma injeção
que o vai curar de alguma moléstia, você vai deixar com que ele seja livre? Isso é até falta de caridade. A espiritualidade, como ela é caridosa, ela pondera e interfere na nossa vontade, por caridade. Porque se a espiritualidade não fosse caridosa, deixava a gente de qualquer jeito. Aí sim a gente poderia optar por não encarnar. Então, como existe uma sabedoria divina a movimentar os processos de evolução da criatura humana na Terra, a reencarnação ainda é um imperativo da lei, que a gente tem que cumprir. Agora, muitas vezes o espírito recua, assustado, ante aos compromissos que ele vai ter que enfrentar na carne. Isso acontece. Às vezes o espírito ele tem tanta responsabilidade que ele vai ter que enfrentar na vida física que no plano espiritual ele recua. Aliás, quando a gente está no plano espiritual, reencarnar é mais difícil do que desencarnar. Quer dizer, o medo de encarnar é mais difícil do que o medo da morte, do que o medo do desencarne. Porque desencarnar, um sopro, pronto, a gente está do outro lado. Agora, a reencarnação requer todo um planejamento de compromissos pré-estabelecidos, de responsabilidades. E dentro dessa realidade, muitas vezes o espírito recua, assustado. Eu, particularmente, eu acho que eu não queria reencarnar. Porque eu sempre tive a vontade, desde a adolescência, de desencarnar cedo. Eu sempre pensei assim, eu quero viver, estar aqui só um tempinho e voltar para lá. Se eu puder evoluir lá mais do que aqui, para mim tudo bem, né? E minha mãe falou assim, esse pensamento seu tem lógico, você nasceu com a cara fechada, que você assustou até os médicos. Então, eu acho que era a própria insatisfação de estar voltando que se refletiu ali mesmo eu criança. Muitas vezes isso acontece porque o espírito se assusta com essa responsabilidade que ele vai ter que enfrentar. Então, ele recua. Por isso que reencarnar é um processo mais doloroso. Mas a vida desenvolve, nos propicia mecanismos para que a gente possa dar valor. E hoje em dia eu quero reencarnar. Eu quero reencarnar quanto mais melhor. E isso veio através até de uma lição, uma experiência pessoal, que eu tinha esse pensamento de desencarnar um pouquinho mais cedo, e isso mudou recentemente. E eu peguei dengue, sabe, um tempo atrás. Aí eu estava lá de madrugada, né, deitado na minha cama, passando mal. De repente começou a sangrar o nariz, a boca. Eu na hora virei para Deus, tão cedo assim não. E com isso a gente aprende, sabe? Então, assim, a espiritualidade, a exemplo de uma mãe, né, de um pai amoroso e justo, ele vai fazendo com que as circunstâncias nos mostre, as circunstâncias da vida, nos mostre a importância da gente poder dar valor a esse momento. E deixar de ser menos egoísta. Porque a vontade de não estar em contato com as outras pessoas se desenvolvendo, isso pode estar representando também um egoísmo oculto. Né? Um egoísmo oculto de não querer o contato, de não querer a possibilidade de errar, né? E de acertar também. Então, quando a gente vai se conscientizando, esse receio ele vai sumindo do nosso psiquismo. Né? Agora, o nosso livre-arbítrio, por hora, ele ainda é relativo, porque ele ainda requer, para que ele possa estar se ampliando, um estado de maturidade espiritual um pouco mais elevado. Nós gostaríamos aqui de público dizer ao Ives que nós estamos felizes, né, por poder hoje estar ao lado dele, assim, com esse sorriso aberto, né, ter modificado, porque o nosso notável orador, brasileiro, baiano e brasileiro, né, Rui Barbosa, já afirma que só os loucos não mudam, né? E hoje a gente tem a alegria de ter mudado, né, depois que voltou à Terra, né, adaptou, né, Ives? É isso aí. Nossa alegria é muito grande hoje ver você, essa pessoa alegre, feliz, né? Tem uma pergunta aqui que fala, na passagem bíblica, onde Deus pede a Abraão que sacrifique seu próprio filho, é um sinal de lealdade? É um sinal de lealdade, está afirmando. Nós gostaríamos de esclarecer que essa ideia de que Deus fala ao homem, isso não existe.
O Arley já explicou isso ali da dificuldade que nós temos, nível evolutivo. O médio da passividade é um espírito em condições mais elevadas do que ele. Então, da passividade a Deus, ninguém médio nenhum na Terra consegue isso aí. Para dar passividade a Teresinha de Lisieux, no túmulo de Francisco, na Itália, no túmulo onde Francisco de Assis foi enterrado, o Divaldo teve que receber a mensagem, Joana de Ângeles recebeu de Teresinha e passou para Divaldo. Teve que ter uma interferência por causa dessa não capacidade do médio chegar até ela. E aconteceu isso também com Vicente de Paulo, na mesma situação com Vicente de Paulo. Então, o concílio do Vaticano, do ano 300 e pouco, depois de Cristo, depois de Jesus, determinou que os apóstolos são infalíveis, né, a infalibilidade dos apóstolos. Martim Lutero poderia ter saído da terra como um apóstolo da humanidade também. Muitos consideram ele como a reencarnação de Paulo. Mas ele colocou na cabeça dos protestantes que a Bíblia é a palavra de Deus. E não é. A Bíblia, principalmente o Velho Testamento, ele divide em 3 partes. A história do povo hebreu. Se nós formos estudar, escrever sobre a história de um povo e dar essa para 50 mil pessoas, cada um vai escrever uma coisa. Ali tem a lei civil, não matar, não roubar, né, a lei penal da época, as leis cíveis da época, as leis penais da época, não matar, não roubar, não desejar isso, não desejar aquilo, santificar o dia de sábado, isso é leis cíveis da época, leis penais da época. E tem o que é lei divina, o que é lei divina vale, certo? O que é lei divina vale. Então, não é Deus que passou aquilo para Moisés. Nós não temos médios que têm condições de dar passividade a Deus, né? A Maria, a esses espíritos muito evoluídos. Quando foi, por exemplo, em 1870 e pouco, outro concílio do Vaticano determinou que os papas também são infalíveis. Então, apoiado nessas situações, não existe pessoas na Terra infalível, que têm condições de dar passividade a espíritos puros. Foi muito bem esclarecido isso aí nas respostas já dadas pelos nossos colegas. Então, não é sinal de lealdade. Muitas vezes é um obsessor que queria matar a criança, né, e estava induzindo Abrão a colocar ele na fogueira e queimar a criança. Se Deus é amor, não seria mais correto a Abraão recusar-se essa ordem? Não é Deus que mandou para Abraão colocar ele lá na fogueira. Isso eu tenho certeza que não foi. Que Abraão, né, o próprio Jesus fala que antes que pai Abraão existisse, eu era. Mas como você já era se você ainda não tem 50 anos? Então, naquela época, os profetas da antiguidade, todos eles são excelentes médios e todos eles instrumentos da vontade de Jesus. Mas a verdade que eles veiculava passava pelo crivo da sua evolução, do seu entendimento. Por isso, a mensagem ainda do Velho Testamento houve necessidade de ser enxugado. E Jesus veio para enxugar esse médio. Por isso, o Velho Testamento é uma lei prescrita já. Então, não é Deus, não é amor a Deus. Simplesmente pode ser um obsessor mesmo, qualquer, que quis sacrificar a criança e ela atendeu por ignorância, por desconhecimento. É o que nós temos que entender, é isso aí. Seria correto Abraão recusar-se essa ordem? Seria, sim. O não matar prevalece em todo sentido. Matar uma criança indefesa é crime hediondo, junto com o aborto, a eutanásia, os crimes de guerra, o suicídio, a traição, são crimes, são crimes hediondos. Se ele tivesse realmente um entendimento real da lei divina, ele não teria feito o que ele fez, a tomada de atitude. Ele ainda foi muito feliz quando pode ser o protetor ou dele ou da criança, falou, não faz isso não, nós estávamos só brincando com você, revogou a autorização de um obsessor que queria que ele queimasse a criança lá. É a realidade que a doutrina espírita nos esclarece, essa daí. Obrigado. Só um acréscimo, se você me permite, Mário, é que a Bíblia também, ela é cheia de alegoria, ela é cheia de metáfora. Então, se a gente for levar todo o seu conteúdo ao pé da letra,
nós vamos cair em equívoco, porque ela não pode ser interpretada de uma maneira literal ali. Ela teve um porquê histórico, mas talvez quando Deus pede para Abraão sacrificar uma criança, muitas vezes o seu próprio filho, muitas vezes pode estar representando o sacrifício de valores, né, de valores equivocados dele, de abrir mão através do sacrifício de determinadas condutas que naquele momento o compraziam, mas que já passava da hora dele deixar para trás. Então seria a morte, vamos dizer assim, de um homem velho para o renascimento de um novo homem. Então a Bíblia ela é cheia dessas nuances, né, que conforme a consciência humana ela vai se aprimorando dentro das conquistas da razão e da inteligência, a nossa visão ela passa a ser menos literal e a gente passa a enxergar todo um contexto histórico em que aquelas palavras foram ditas e a extrair a essência daquilo. Então, muitas vezes, esses conhecimentos que estão ali exarados, eles precisam de um ressignificado. Um ressignificado que atendam às nossas necessidades atuais dentro da racionalidade que a gente já conquistou. Gostaria de acrescentar aqui um pouquinho nisso que eu falou, que fez eu lembrar. O Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus, fala isso aí, né? Krishna falando para o príncipe Pandava, né? Você é um príncipe e você tem que guerrear com seus parentes mais próximos. Mas quem são parentes? Eu guerrear com meus parentes mais próximos? Sim, quais são? É os vícios, né? É o orgulho, é a vaidade, é essa imagem que as leis divinas trazem para a gente no nosso entendimento. Essa guerra que eu tenho que promover é comigo mesmo, é no meu íntimo, é vencer a mim mesmo. Eu sou o maior adversário meu, sou eu mesmo. Então, vencer esses adversários pode ser essa imagem que foi passada, como o Arley falou isso aí. Eu li o Bhagavad Gita, foi em Esperanto, então é mais difícil, complicado de entender. Ele explicar mais alguma coisa, mas ele fala, o protetor dele fala, você é um príncipe, e para ser príncipe, há necessidade de guerrear com seus parentes mais próximos, derrotar os seus parentes mais próximos. Mas quem são esses parentes? É os vícios, é o orgulho, é a vaidade. É isso que nós tínhamos para esclarecer, continuar o esclarecimento. Agradecido. Bom, qual a consequência para a pessoa que toma ou vende pílula do dia seguinte? Ainda tem outra pergunta. É considerado aborto ou não? Vamos em duas partes. Qual a consequência para a pessoa que toma ou vende uma pílula do dia seguinte? Gente, independente de ser pílula ou não, qualquer coisa que nós fizermos, nós somos responsáveis por isso. Pelo bem, pelo desequilíbrio. Existe uma coisa chamada responsabilidade. A semeadura, ela é livre, mas a colheita, a pessoa colhe. Colhe mesmo. Então, semeamos o que nós quisermos. A questão é o seguinte, essa semente, a gente pensa que às vezes é simples, ela produz. A gente lança, né, a responsabilidade, além dela ser uma semente, ela reproduz. Né, ela vai em sequência trazendo uma série de eventos que a gente acha, eu só fiz isso, mas aquilo ali foi rendendo, e nós somos responsáveis por todas as consequências daquilo que nós colocarmos, daquilo que nós semearmos, tá? Responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. A questão é o seguinte, é considerado aborto ou não a questão da pílula do dia seguinte? Olha, a vida começa no processo de fecundação do óvulo, o espermatozoide e o óvulo. Começa o princípio da vida. Aí o espírito é ligado a esse óvulo fecundado. Olha, se num ato sexual não houve a gravidez, não houve o quê? A fecundação, se a pessoa tomar a pílula, o que vai acontecer?
não houve a fecundação. Mas ele pode, igual nós estávamos comentando com o Ives aqui, ele pode estar fecundado. Aí já está o quê? Início de uma vida, da ligação do espírito com aquele processo, né? Da formação de um novo corpo. Aí é aborto. Ele toma, se o óvulo for fecundado, aí é aborto. É considerado aborto. Tá? Vou responder rapidinho a pergunta aqui, que foi endereçada a nós. Eu já agradeço pela pergunta, a pessoa que formulou. Como posso ter melhores pensamentos? Ou seja, como fechar as portas para espíritos obsessores? Teria algum livro para nos indicar, ou, se possível, nos dê dicas para elevar os pensamentos? Obrigado. Bom, não existe recomendação mais eficaz do que aquela já traçada por Jesus, que é orai e vigiai. O problema é que a gente está muito pouco habituado a orar, porque a gente parece que não dá muito valor à oração. Mas em toda a série de André Luiz martela nessa questão da oração, que deve ser acompanhado também de um trabalho edificante, porque para a gente não dar tempo para os nossos pensamentos negativos, a gente precisa viver em sintonia elevada. E essa sintonia elevada a gente só pode adquirir através de um estado de pacificação mental. E a oração é a principal ferramenta para isso. A oração que tem que ser acompanhada de um trabalho edificante, a fim de que eu possa abrir mão do meu egoísmo, das minhas dificuldades morais, dos meus pensamentos de ordem inferior. Então, o trabalho ele é fundamental para que eu adquira boa qualidade dos meus pensamentos. Eu vou falar mais sobre essa questão do trabalho e dos compromissos ante aos nossos deveres logo mais na palestra ali no salão. Já estou até aproveitando para fazer uma propaganda para mim. Muito obrigado e até a próxima.